Olá, seja bem-vindo ao treinamento profissional 5 estrelas em Windows 7, a segunda estrela, configurando aplicações no Windows 7. Meu nome é André Luiz e vou te acompanhar nesse treinamento. A nossa agenda, introdução ao App Locker e compatibilidade de aplicações. Vamos ver uma visão geral do App Locker. Ele é um novo recurso do Windows 7. Os administradores podem especificar o que é permitido rodar nos desktops dos usuários, é um controle que você tem. O App Lock é um mecanismo adicional no mecanismo de GPO. Como benefício, controla como os usuários podem acessar e usar todos os tipos de aplicações e assegura que os desktops estão rodando apenas softwares aprovados e licenciados. O App Lock é ideal para organizações que usam atualmente GPO para gerenciar o ambiente de desktops e aplicações. O App Lock é um mecanismo adicional ao GPO. Por isso que os profissionais e os administradores de sistemas têm que estar confortáveis com a criação de GPOs e implementação das mesmas. Trocando a política de restrição de software pelo App Locker. O App Locker substitui a política de restrição de software, que é o antigo SRP, disponibilizado nas versões anteriores. O SRP, o snapping dele e as regras estão incluídos no Windows 7 com o objetivo de compatibilidade. O App Locker e o SRP eles usam regras separadas. O App Locker e as políticas SRP também são separadas. Se as regras App Locker forem definidas numa GPO, apenas essas regras serão aplicadas. E você pode definir regras do App Lock numa GPO separada para assegurar a interoperabilidade entre as políticas SRP e App Locker. Isso garante que se você tem um ambiente onde você tem o SRP instalado e configurado, você consegue fazer essa coexistência dos dois desde que você respeite essas regras. Lembrando que você não pode usar o App Locker para gerenciar computadores antes do Windows 7. Ele é um recurso que tem na estação Windows 7, então você tem que ter políticas que coexistam se você tiver ambientes heterogêneos com outros tipos de estação. Regras padrão. As regras default, elas asseguram que os arquivos-chave do sistema estão habilitados para a execução de todos os usuários, previne que todos que não são administradores rodem programas que estão instalados no seu perfil de usuário, crie regras padrão antes de criar manualmente novas regras, ou então gere regras automaticamente para uma pasta específica. A gente vai explicar depois o porquê disso aí. Então as regras padrão habilitam o seguinte: todos os usuários executam os programas no diretório padrão Programs Files. Se o Windows for em português, é o arquivo de programa. Todos os usuários executam todos os arquivos assinados pelo sistema operacional. E membros do grupo interno administrador executam todos os arquivos. O grande problema é que se você criar uma regra sem as regras padrão, você pode perder acesso ao sistema. Então, aconselho-se você sempre criar as regras padrão, onde você tem todos os acessos antes de ativar o App Locker. Porque sem essas regras padrão, alguns arquivos do sistema podem não estar disponíveis. Então, antes de você criar uma ou mais regras no seu conjunto de regras, você tem que ter esse cuidado de criar as regras padrão para poder evitar que você perca acesso a algumas aplicações, a alguns sistemas. Se você não criar e for bloqueado para fazer algumas tarefas administrativas, restarta o computador em modo de segurança e assim você vai conseguir adicionar algumas regras default e deletar algumas regras que estão te negando o acesso. E depois você pode fazer um refresh na policy para poder ter acesso de novo ao sistema. Aqui nós temos as telas onde nós usamos para criar as regras padrão, mas não se preocupe que nós vamos ter uma demo que acompanha esse material, onde a gente vai criar junto essas regras padrão antes de você criar
regras específicas. Regras customizadas AppLocker. Em Local Security Policy encontramos o Wizard para usarmos a AppLocker. Criando uma regra customizada, a gente pode especificar uma pasta que contém o .exe da aplicação, no qual será aplicada a regra. E, inclusive, tem um checkbox lá dele tentar juntar as regras similares para tentar diminuir o número total de regras. Então, por exemplo, uma regra em cima de hash, que ele usa o hash do arquivo, ele não pode otimizar porque cada arquivo tem um hash único. Mas, por exemplo, as regras de caminho, de path, nós podemos, se duas ou mais regras têm o mesmo caminho, então ele pode juntar isso numa simples regra, numa regra única. E regra de publisher, que usa os atributos de um arquivo assinado, como o publicador dele ou a versão. Se duas ou mais regras têm o mesmo nome do publicador e do campo do produto, então eles é feita uma junção numa regra só. Isso com o objetivo de você ter um número menor de regras possível. Lembrando que isso é um checkbox que você usa no Wizard na criação dessas regras. Aqui nós temos as telas que a gente usa para gerar as regras automaticamente. Mas também não se preocupe, porque junto com esse material nós vamos ter uma outra demo. Inclusive na demo que a gente gera as regras padrão, a gente vai gerar as regras automáticas. Forçando e validando regras AppLocker. O enforcement, imposição, ele é configurado no local Security Policy, tem uma área que nós chamamos de configuração de enforcement, ou de imposição. A gente tem que usar o comando gp_update/force para aplicar essas regras. São 3 opções que são disponíveis para cada tipo de regra. Então, a opção padrão, que impõe regra com herança de política de grupo, se uma GPO contém uma configuração diferente da regra, essa configuração é usada. Imposição de regras, as regras são impostas nesse caso. E se for apenas em auditoria, se tiver usado essa opção apenas auditoria, as regras são auditadas, mas não são impostas. E nós podemos usar o Event Viewer para ver as aplicações afetadas pelas regras, ok? Aqui é interessante a gente olhar algumas considerações em relação ao uso do AppLocker no ambiente corporativo. Por padrão, essas regras não habilitam o usuário para abrir ou executar qualquer arquivo que não foi explicitamente permitido. A experiência tem nos mostrado que existe, no início da implementação, um acréscimo de chamados no helpdesk, por causa de algumas aplicações que são bloqueadas, alguns usuários que tinham algumas ações e não tem mais, eles podem, é normal um acréscimo de chamados no início. Existe também uma medição de uma degradação mínima de performance por causa da checagem. O AppLocker ele não pode ser usado para gerenciar computadores anteriores ao Windows 7, sempre lembrando desse fator aí. E quando uma regra está configurada como apenas de auditoria, ela não é forçada, não existe a imposição dela. Então tem que lembrar, porque às vezes existe alguns casos da regra não funcionar, ela está apenas em auditoria. E lembrando que pelo menos um controlador de domínio 2008 R2 é requerido como gerenciador desse AppLocker, desse novo AppLocker aí. Nessa demo, nós vamos fazer juntos regra padrão e regras geradas automaticamente. Esse arquivo com esse demo acompanha esse material. Vamos discutir junto agora problemas comuns de compatibilidade de aplicações. Eles podem, além de outras, podem estar relacionados às seguintes áreas: setup e instalação. As aplicações podem ter problemas na instalação, devido, por exemplo, ela está tentando copiar arquivos e atalhos para pastas que existiam em Windows anteriores e agora elas foram renomeadas ou realocadas.
As aplicações tentam se referir a algum recurso do Windows que foi renomeado no Windows 7 ou não existe mais. O User Account Control, existem aplicações que não entendem o que está acontecendo com ela na hora que o Windows pede essa verificação, inclusive quando alguma coisa que a aplicação está querendo fazer que é necessário um direito administrativo elevado, e algumas aplicações não entendem isso e não conseguem funcionar, a não ser que a gente use forçando para executar como administrador, por exemplo. O WRP, Windows Resource Protection, também pode barrar algumas aplicações. A função dele é proteger os arquivos, os registros vitais do Windows. Então, algumas aplicações que tentem alterar alguma coisa nessa área aí, elas podem sofrer problemas. O modo de proteção do Internet Explorer, algumas aplicações que usam o Internet Explorer tentam escrever diretamente o disco, por exemplo, enquanto no site de internet, de intranet, elas podem também apresentar algum tipo de problema. O Windows 7 ele suporta totalmente a arquitetura de 64 bits. Aplicações e componentes que usam 16 executável de 16 bits, ou instalador de 16 bits, ou drivers de kernel de 32 bits podem falhar e funcionar adequadamente. Windows Filtering Platform. O WFP é uma API, uma interface de programação que habilita os desenvolvedores a criar código que interagem com a camada de rede, com as camadas de rede, com as pilhas de rede, por exemplo, e diversas camadas dentro do sistema operacional. Então, se você estiver usando no seu ambiente versões anteriores dessa API, pode experimentar falhas e comportamentos estranhos de alguns programas. Os drivers de modo kernel devem suportar o sistema operacional Windows 7 ou ser redesenhado para seguir o framework UMDF, User Model Driver Framework. Esse UMDF ele foi introduzido no Windows Vista. Aplicações muito antigas também podem esbarrar no novo conceito de isolamento de serviço que já vem sido aplicado desde o Windows Vista. Vamos discutir por alto aqui métodos comuns para tratamento de compatibilidade de aplicações. Modificar a configuração da aplicação. Nós podemos usar ferramentas de compatibilidade para detectar e criar hotfix de aplicação, também chamado de shins, para tentar endereçar essa incompatibilidade. Procurar no fabricante também updates ou service packs para aquela aplicação. Fazer um upgrade da aplicação para o sistema operacional atual também. Procurar no site do fabricante. Eu lembro, por exemplo, na chegada do Windows Vista, por exemplo, o Nero, que tinha que ser feito um upgrade para ele funcionar no Windows Vista. Uma coisa que não é muito recomendada, mas que a gente pode fazer é modificar a configuração de segurança. Por exemplo, a aplicação ela sobe um site que o modo de proteção no Internet Explorer não pode ser usado. Você pode reduzir essa segurança para poder rodar essa aplicação. Lembrando que isso tem que ser feito com análise muito criteriosa e não é recomendado. O que nós podemos fazer é usar um ambiente virtualizado para essa aplicação legada e usar os recursos de compatibilidade de aplicação embutido no Windows 7, onde ele vai forçar o modo de compatibilidade para tentar rodar essa aplicação dentro do sistema operacional novo. E um caso mais extremo é utilizar outra aplicação onde o fornecedor esteja se adaptando melhor a essas mudanças de sistema operacional. Para mais informações, visite Cadastro no TechNet Brasil e agradeço até agora a sua paciência. Conto com você nos próximos módulos. Obrigado.